Fala, meus queridos, tudo bem? E com vocês? Então, na nossa última aula ali, nós falamos para vocês da malária, né? Falamos para vocês como é que a malária acontecia e assim por diante. Uma outra doença que nós temos também de origem, né, de protozoário, então uma protozoose, é a doença de Chagas. Tá? A doença de Chagas interessa para quem? A doença de Chagas interessa para nós, né? É a doença que nós já tínhamos iniciado ali com vocês também um pouquinho, né? Que é uma doença que aparece bastante na América Latina, né? Então ela é aqui das nossas Américas e é uma doença bastante comum no Brasil. Para nossa sorte, não aqui no Sul, né? Então aqui no Sul a gente não tem esse problema justamente pelo nosso clima. Então, a gente reclama do frio, mas o frio, como já disse várias vezes, ele nos protege de várias doenças. Mas lá para cima no Brasil, isso é um problema grave. Para quem já foi, né, para, sei lá, para o Nordeste, por exemplo, visitar as praias do Nordeste, sabe que as praias lá são muito bonitas, a água é morna, existe uma infraestrutura muito boa para pessoas que estão viajando, etc., né, nesses locais. Mas, para quem já foi para lá, que muitas vezes dirigiu até a praia, ou foi com, sei lá, de alguma maneira lá para as praias, sabe que você passa por uma série de casas de pessoas muito, muito pobres. Essas casas são feitas amarrando-se palhas secas para se fazer as paredes da casa. E normalmente elas só têm 3 paredes ainda, né? Ou uma quarta parede bastante reduzida por causa do calor, etc. Pois, ó, esse bichinho que vocês estão vendo na foto ali, né? O Triatoma infectan, ele adora esses locais. Ele gosta muito de ficar no meio dessas palhas. Tá? E é ele que é o vetor. É ele que leva o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário, para dentro do corpo do ser humano. Tá? Mas vamos detalhar melhor aqui. Então tá. O agente etiológico, o agente da doença, aquele que causa a doença dentro do nosso organismo, é o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi, como eu já tinha começado na aula anterior ali para vocês, né? Ele é um protozoáriozinho flageladinho, pelo menos dentro do intestino ali do Triatoma infectan, tá? E o Triatoma infectan, então, não é um mosquito, repito, falei na aula, estou repetindo de novo, ó, não é um mosquito, né? Ele é um inseto mais para o lado do besourinho do que do mosquito. Então, cuidado, né? Falou um mosquitinho lá, já está errado, ok? E o Triatoma infectan, ele é um inseto, então, hematófago, assim que nem o mosquito. O mosquito também é hematófago, né? Ou seja, se alimenta de sangue. E ele ataca normalmente a parte do rosto, que é a parte que fica descoberto. Então ele ataca à noite, quando a pessoa está dormindo, né? E o que acontece? Normalmente cobertinha lá, né, um lençolzinho, e o rosto fica exposto. Não que seja necessariamente o rosto, né? Mas por ele atacar normalmente o rosto, é que ele foi chamado de barbeiro. Mas se você não tem a cobertinha, ele pode se alimentar de sangue em qualquer parte do teu corpo que fica exposto, tá? E outra coisa bastante importante que eu tinha comentado com vocês já é que o Trypanosoma cruzi vai ser encontrado no intestino, não nas glândulas salivares, no intestino desse inseto. Por isso, não é pela picada que ele injeta o Trypanosoma cruzi, né? Ele vai picar, vai começar a sugar o sangue, e à medida que o sangue vai sendo digerido, vai formar as fezes. Ele solta as fezes, e é nas fezes que nós temos o Trypanosoma cruzi na forma epimastigota, ou seja, aquela que se locomove também, tá? E é o que acontece? Você coça onde ele mordeu e acaba espalhando as fezes ali. Daí esse epimastigota acaba penetrando pela mordidinha e vai entrar na corrente sanguínea. Tá? É dessa forma que a gente adquire a doença, ok? Então, ó, vou mostrar para vocês aqui as formas que tem dentro desse ser. Tá? Então, nós temos, primeiro, a fase epimastigota,
que é aquela que a gente tem lá no intestino e que, ó, aqui no desenho, você consegue ver, tem um flagelinho, tá? Então, é esse aqui, ó, que você encontra nas fezes, e é esse aqui que vai entrar na corrente sanguínea, tá? Então, veja, ele é móvel, ele tem um flagelo na parte de baixo que ele vai usar para se locomover pelo sangue. Quando ele chega lá na musculatura, principalmente a musculatura do coração, ele se transforma em amastigota. Nessa fase, a mastigota, ele está dentro dos músculos, se alimentando das fibras musculares, destruindo as fibras, principalmente do coração, tá? Então, nessa fase, ele se alimenta para poder se reproduzir. E aí ele vai se reproduzindo aí dentro, né? E vai soltando algumas formas chamadas de tripomastigota, tá? Que também vão estar no nosso sangue e que vão ser sugados novamente por um barbeiro. Porque eu disse para vocês, o vetor não cria doença, ele transmite. Vetor, ó, vai do ponto A ao ponto B, mas ele não cria doença. Então, para que o barbeiro tenha a doença, né, transmita, digo, a doença, ele tem que ter sugado o sangue de um indivíduo doente. Aí, quando ele suga o sangue, o protozoário vai entrar no seu corpo, vai lá para o intestino e nós reiniciamos o ciclo novamente. Tá? Então, ó, epimastigota, tripomastigota, amastigota. Os 3 tipos de protozoário que podem ser encontrados na doença de Chagas. É o mesmo protozoário, a forma que ele se encontra é que é diferente, tá? O estágio que ele se encontra é diferente, ok? Bom, essa doença, então, como ela tem 2 hospedeiros, tá? Ela é chamada de heterogênico ou heterógeno, por ter 2 hospedeiros, ok? O hospedeiro nos vertebrados, que a gente está falando aqui, é o homem, mas ele tem o que a gente chama de reservatório natural. Tá? Então, fora o homem, qualquer mamífero pode ter o Trypanosoma cruzi. Tá? O Trypanosoma cruzi se dá bem nos mamíferos, mas principalmente aqueles que nós temos em grande quantidade é no tatu, no gambá e nos ratos. Então, tatu, gambás e ratos, eles são reservatórios naturais, né, desse ser. Então, se tiver por ali um insetozinho, Triatoma infecta, e morder esse vertebrado, é bem provável, para se alimentar de sangue, é lógico, é bem provável que ele adquira, se o ser estiver contaminado, né, a forma infectante. Tá? Aí, veja, o barbeiro chega até você, te morde, e aí você vai ter a doença. Dentro do hospedeiro dos invertebrados, o barbeiro em si, né, ele vai se multiplicar, ele encontra ali condições favoráveis para se reproduzir. Um esqueminha bem legal aqui seria esse aqui, opa, passei batido, esse, tá? Então, ó, desse ladinho aqui você tem o homem, ó, aqui, ó, homem. E aqui desse ladinho aqui, ó, você tem o barbeiro, tá? Então, ó, fezes, saiu lá, o indivíduo coçou, né? O tripomastigota que estava lá cai no sangue, vão se locomover e vão lá para as fibras musculares. Lembra, ele tem um flagelinho, no exame de sangue dá para ver. Você pega o exame de sangue, olha assim, você vai ver ele lá, tá? Lógico, vai ter que corar a lâmina e tudo mais, né? E se ele chegar até os músculos, ele vai se transformar nessa fase aqui chamada de amastigota. Por mitoses sucessivas, ele vai aumentando a quantidade, né? E vai destruindo as fibras do coração. O coração começa a aumentar de 2, 3, 4 vezes, sobrecarregando, inchando o coração. Então existe, tem dias assim, da onde? Não existe troço de coração inchado, existe sim, tá? Quando ele está parasitado por isso, o coração incha. E ao inchar, ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma sobrecarga ao coração. O coração vai trabalhar mais pesado, né? Então ele vai ocasionar uma insuficiência cardíaca grave. O indivíduo sobe um lancinho de escada e está desmaiando, né? Por quê? Porque o coração não consegue sustentar aquilo. Ele não consegue bater, pulsar para levar o sangue em quantidades necessárias para o ser, tá? Alguns dessas formas amastigotas acabam caindo no sangue,
tá? E aí, veja, transforma-se em tripomastigota, tá? Que é aquela primeira que nós vimos aqui em cima, ó, aquela que tem o flagelinho, tá? Se agora, barbeiro picar você, ele leva esse tripomastigota para dentro dele. E aí vai se dividir em epimastigota, começando novamente o ciclo, tá? Então, 2 hospedeiros aqui que nós vamos ter, por isso que essa doença tem um ciclo heterogênico. E também não é intestinal, é uma doença de sangue, como nós já tínhamos comentado. Como é que eu faço para evitar? Como eu falei para vocês, esse inseto adora, e aí está complicado. Esse é o complicado da história, tá? Até tratar a doença, você até consegue no início, antes dela lesionar o coração. Porque eu esqueci de falar, mas uma vez lesionado o coração, mesmo que você volte para trás, né, voltar para frente não dá, mas se você voltar, né, curar o indivíduo totalmente, aqueles machucados que ele tinha no coração não vão se restabelecer. Então, é bem provável que ele fique com essa insuficiência cardíaca, mas isso depois de um determinado tempo. Então, existe um tempo, que eu não sei dizer para vocês, sou bem sincero, de quanto que é, antes que ocorra lesões permanentes no coração do indivíduo. Mas dá para tratar. Então, a primeira coisa seria você melhorar as habitações. Controle do barbeiro é matar o barbeiro, de qualquer forma, com veneno, inseticida, chinelada, qualquer coisa que mate o bicho. Viu o bicho? Desce uma chinelada lá em cima dele, pronto, né? Virou margarina, pronto, acabou. Ah, não precisa mais se preocupar. Mas ele gosta, né, desse capim, ele gosta das trincas da parede de lama para poder se esconder, e à noite ele vem se alimentar de sangue. Controlar os doadores de sangue, por quê? Porque o sangue infectado também pode passar a doença, né? Então, se você não fizer análise no sangue, você pode pegar a doença também. Controle da transmissão congênita, que também é bem complicado, que é a transmissão entre mãe e feto. O protozoário consegue atravessar a placenta e infectar a criança. A criança já nasce, né, com essa doença. Pode passar, inclusive, pelo leite materno, né? Também complica na hora lá de alimentar o nenê, o protozoário pode passar para dentro dele. Então, ela se cuidou, né? Mas aí pegou enquanto estava amamentando. Vai passar para o feto, ou para a criança agora, né? A doença de novo. Então, é uma doença bastante complicada aí, né? Para a gente dar uma solução, tá? Mas a profilaxia é evitar que o inseto chegue até você para se alimentar do teu sangue. Beleza? Perguntas até aqui? Hã? Nenhuma? Então, se não tem nenhuma, um abraço. Até quinta-feira. Um grande abraço, dando tchauzinho pro teacher e até tchau.